Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso curso de ventilação mecânica e agora a gente vai entrar num modo diferente aí. A gente vai começar a falar sobre os parâmetros da mecânica respiratória do nosso paciente, né? Todos os ventiladores eles trazem algumas informações em tempo real sobre o status de algumas condições, como avaliações de pressões, tempos, avaliações de volume, seja inspirado, expirado, e essas informações elas acabam sendo de extrema importância para a gente saber se a partir daquele preset que eu realizei, né, ou setup do meu ventilador, eu tenho que fazer alguns ajustes, ou eu tenho que fazer algumas mudanças aí durante a nossa ventilação mecânica, tá bom? A gente já estudou um pouquinho sobre como que é a característica de algumas das pressões que a gente precisa ter o entendimento, mas a gente vai dar uma relembrada novamente, né, e trazer aqui para vocês como que vai se comportar, então, essa ventilometria do nosso paciente baseado nas variações de pressão, tá? Uma das informações, então, que os ventiladores vão trazer para a gente é a respeito da pressão de pico, né? Então, a gente viu lá que dentro de uma curva de pressão, onde eu tenho aqui a pressão e aqui um determinado tempo, a partir do momento que essa curva ela é estabelecida, ela atinge uma pressão máxima do sistema. Porém, lembrando que essa pressão ela nunca tende a retornar a quem? A zero. Por quê? Porque aqui a gente estabelece que fique uma pressão no final da expiração. Quem que é essa pressão no final da expiração? É a nossa PIP, tá? Então, a pressão de pico nada mais é do que essa pressão inspiratória mais a PIP, certo? Só que tem uma característica importante, né? Essas pressões, por literatura, eles fazem uma recomendação que a gente não deixe elas ultrapassarem 35 centímetros da água, tá? Só que a gente sabe também que alguns estudos, os instrumentistas, os saxofonistas que a gente usa como exemplo, muitas vezes eles atingem pressões muito maiores. Uma outra questão bem importante aqui é que a pressão de pico, ela não é a pressão da via aérea do paciente, né? Ela é a pressão do sistema de uma maneira geral, tá? Mas a partir do momento que ela atinge uma determinada pressão, que isso pode ser pré-estabelecido de acordo com os limites, né, de acordo com a modalidade que eu selecionei, ou ela pode ser livre, baseado na modalidade que eu selecionar. Por exemplo, o VCV eu vou ter pressões que elas são variáveis, elas vão ser livres, né, e vão estar relacionadas de acordo com o status dos mecanismos que influenciam o nosso paciente, por exemplo, complacência pulmonar ou resistência do sistema respiratório, tá? Além disso, gente, uma outra pressão que ela é importante para a gente ter como definição é a pressão de pausa, tá? Então a gente viu que essa pressão de pausa ela é mensurada a partir do momento que quando finaliza ou chega num determinado limite ou finaliza a fase inspiratória, antes de iniciar um novo ciclo ou realizar a ciclagem, a gente pode definir uma pausa, que é aquele tempo de acomodação da pressão, né? A partir do momento que essa pausa ela é pré-estabelecida, eu tenho a pressão de pico, eu tenho um platô, e aí entra um ponto importante, né? Essa pressão de platô, como a gente já estudou, ela se refere muito à pressão do alvéolo, né? Ou seja, a partir do momento que eu atinjo uma pressão no sistema, dou uma pausa para que todo aquele gás que foi gerado, ele possa se acomodar a nível de brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Eu vou ter esse platô. Se existe alguma patologia, então, que eu tenho uma diferença entre a pressão de pico e um platô muito baixo, eu posso interpretar que ou eu tenho alterações no mecanismo de complacência, aquele pulmão ele não está conseguindo fazer essa acomodação por alguma patologia, alguma afecção de uma maneira geral, né? Ou eu tenho muita resistência de via aérea também no meu paciente, tá? Então, essas informações, essas correlações entre as pressões acabam ajudando bastante a gente a fazer algumas interpretações durante a fase de ventilação, tá? Essa pausa, pessoal, ela é importante que ela aconteça e dependendo da modalidade ventilatória que a gente utilizar, a gente consegue fazer a definição da pausa ou não, né? Vocês vão ver que alguns modos ventilatórios, que eles não possuem um intervalo de pausa suficiente para gerar um platô, para eu extrair esses dados, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar apertar um botão chamado pausa inspiratória, justamente para que a gente consiga avaliar, né, como que está essa condição de acomodação do gás, tá? Então isso vai variar, a gente vai ver isso durante as nossas práticas, né, no simulador, que algumas modalidades ventilatórias, então a gente vai precisar instaurar essa pausa inspiratória, tá bom? E a gente vai avaliar isso através das curvas do ventilador. Essa pressão alveolar, olha só, ela tem uma diferença aqui, ó. A pressão de pico para chegar a 35 e ela tem uma diferença aqui de 7 centímetros da água, se for fazer uma correlação, um gap
de 7 centímetros da água. Que o ideal é que realmente exista, após a fase inspiratória, a acomodação do volume, né, existe essa acomodação do volume e isso reflete bastante, como a gente falou, né, nessa mecânica ventilatória do paciente e nas informações aí que a gente também precisa extrair relacionados à complacência e resistência de via aérea, tá certo? Então vamos ver isso na prática, como é que funciona. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês que a gente consiga visualizar, né, como que essa ventilometria ou essas informações, né, a respeito da ventilometria do meu paciente são mostradas aí dentro do layout de alguns ventiladores, tá? Comecei a usar como exemplo aqui, eu vou pegar o Monal T60, que é um ventilador muito bom aí da Air Liquide que a gente pode estar usando como referência, tá bom? Mas aí existe um padrão. O que muda é talvez a disposição dessas informações, né, aonde que ela vai ficar. Mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Peguei um videozinho então, né, do Monal T60 como exemplo. E aqui a gente vai ver como que funciona esse mecanismo aí de realização de uma pausa, tá? Essa pausa inspiratória, então a gente faz quando a gente quer extrair esses dados mais precisos, digamos assim, em algumas modalidades ventilatórias da pressão de platô, né? Quando a gente trabalha em PCV, por exemplo, né, é necessário que a gente faça essa pausa porque o tempo, ou dependendo da frequência respiratória do paciente, o tempo inspiratório, às vezes ele é muito curto e não tem a pausa suficiente para ir me gerando de forma dinâmica a variação de pressão de platô. Diferente do VCV que a gente consegue observar um pouquinho de forma mais dinâmica, né, essas informações, tá? Mas sempre é bom a gente estabelecer essa pausa de 2 a 3 segundos. Uma outra questão, isso aonde? Na fase inspiratória, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre pausa expiratória, que a gente utiliza também como ferramenta para extração de outras informações que a gente precisa, né? Mas sempre as pausas vão ser importantes, seja na fase inspiratória ou expiratória, para a gente ter essa avaliação da mecânica do nosso paciente, extrair informações como complacência, né? Ou como resistência da via aérea do nosso paciente, tá? Então olha só que legal, Monal, baita de um ventilador mesmo, né? Aqui eu tenho uma curva de pressão, então, e a curva de fluxo. Ó, tá vendo a ventilometria aqui do lado? Volume tidal expirado, frequência respiratória real do paciente, não a que eu selecionei, tá? Volume minuto, relação INS-IES, isso aqui é o que o paciente faz. E a platô, ó, tá vendo que ele, a princípio, ele não, só a pressão de pico, a platô ela não traz essa informação. Então ela está estabelecendo uma pausa aqui, ó, de 2 a 3 segundos. Quando gera essa pausa, ele me apresenta a pressão de platô. Então a gente não viu que tinha uma diferença padrão entre 7 a 8 centímetros de água? Né? Quanto maior, digamos assim, essa diferença, melhor para o sistema respiratório ou melhor as informações a respeito da patologia do meu paciente. Quando tem essas pressões de pico e platô, né, que através dessa pressão de pausa que a gente realiza muito justa, aí pode ser que eu tenha algum comprometimento, vou extrair outras informações, né, relacionadas à mecânica respiratória do paciente. Alguns ventiladores trazem complacência dinâmica, estática, simplesmente quando eu estabeleço essas pausas, ou ele mesmo pode fazer essas pausas para te dar essas informações. Outros não tem, a gente vai ter que aprender a calcular isso na mão também, tá bom? Então, falamos de pressão de pico, pressão de pausa para me gerar uma pressão de platô, vimos que isso tem relação com modalidade ventilatória, mas de forma dinâmica, a gente consegue extrair em qualquer ventilador mecânico um pouco mais atual, né, ou esses que são realmente usados aí para UTI, tá? E a gente consegue extrair isso, né, fazendo a pausa inspiratória e vendo qual é a pressão de platô. Mas o que eu queria mostrar ali para vocês é mais esse layout das informações que o paciente gera, né? Embaixo ali eu seleciono as informações que eu quero que o paciente faça, então vamos só retomar ali, isso aqui é uma parte importante. Aqui, ó, pessoal. E olha o modo que ele está usando, um assisto controlado de quem? Ó? VCV. Esse VCV, ele por característica me traz essa informação de platô. Ó. Só que dependendo de frequência respiratória e outros fatores, volume, relação INS e ES, né, talvez ele não tenha o tempo suficiente para gerar de forma dinâmica. Sempre façam essa pausa aí, ó, tá vendo? Então, começou a inspiração, já aperta o botão de pausa, 2, 3 segundos, e aí ele gera. Essas são as informações, então, que o paciente gera em tempo real, né? Não necessariamente vai estar correspondendo com aquilo que você citou. Entra vários fatores, né? O paciente está entrando, não está entrando, eu estou controlando mais, eu estou assistindo mais, né? Eu pedi para ele fazer 14 incursões respiratórias em um minuto, ele tá fazendo 20, né? É essa variação, né, entre uma apresentação, uma disposição do layout, né, com a que eu presetei, que vai me ajudar a fazer todas essas interpretações aí de como que está a ventilação, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aula aí.